Boa tarde, meus irmãos, minhas irmãs. Nós vamos hoje, no nosso estudo bíblico e reunião de oração, nós vamos iniciar a nossa análise, o nosso exame do livro dos Números, né? Terminamos Levítico e agora vamos ver entrar em Números. E aí nós vamos ler, então, para introduzir o nosso tema de hoje, o capítulo 1 do livro de Números. Números, capítulo 1. Vamos ler. No segundo ano, após a saída dos filhos de Israel do Egito, no primeiro dia do segundo mês, falou o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, na tenda da congregação, dizendo: Levantai o censo de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, contando todos os homens, nominalmente, cabeça por cabeça, da idade de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra em Israel, a esses contareis segundo os seus exércitos, tu e Arão. De cada casa de seus pais, estes, pois, são os nomes dos homens que vos assistirão. De Ruben, Elisur, filho de Sedeur. De Simeão, Selumiel, filho de Zurizadai. De Judá, Naasson, filho de Abinadab. De Issacar, Natanael, filho de Zoar. De Zebulon, filho de Elon. Dos filhos de José, de Efraim, Elisamá, filho de Amiúde. De Manassés, Gamaliel, filho de Padazur. De Benjamim, Abidã, filho de Gideone. De Dan, Aiezer, filho de Amizadai. De Azer, Pagiel, filho de Ocrã. De Gade, Elisaf, filho de Deuel. De Naphtali, Aira, filho de Enã. Estes foram os chamados da congregação, os príncipes das tribos de seus pais, os cabeças dos milhares de Israel. Então, Moisés e Arão tomaram estes homens, que foram designados pelos seus homens, e tendo ajuntado toda a congregação no primeiro dia do mês segundo, declararam a descendência deles, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente de 20 anos para cima, cabeça por cabeça, como o Senhor ordenara a Moisés, assim os contou no deserto do Sinai. Dos filhos de Ruben, o primogênito de Israel, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente, cabeça por cabeça, todos os homens de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Ruben, 46.500. Dos filhos de Simeão, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente, cabeça por cabeça, todos os homens de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra. Foram contados deles, da tribo de Simeão, 59.300. Dos filhos de Gade, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra. Foram contados deles, da tribo de Gade, 45.650. Dos filhos de Judá, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente, de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra. Foram contados deles, da tribo de Judá, 74.600. Dos filhos de Issacar, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente, de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra. Foram contados deles, da tribo de Issacar, 54.400. Dos filhos de Zebulon, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra. Foram contados deles, das tribos de Zebulon, 57.400. Dos filhos de José, dos filhos de Efraim, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais,
contados nominalmente de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra. Foram contados deles, da tribo de Efraim, 40.500. Dos filhos de Manassés, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra. Foram contados deles, da tribo de Manassés, 32.200. Dos filhos de Benjamim, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra. Foram contados deles, da tribo de Benjamim, 35.400. Dos filhos de Dan, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra. Foram contados deles, da tribo de Dan, 62.700. Dos filhos de Azer, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra. Foram contados deles, da tribo de Azer, 41.500. Dos filhos de Naftali, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra. Foram contados deles, da tribo de Naftali, 53.400. Foram estes os contados por Moisés e Arão, e os príncipes de Israel eram 12 homens, cada um era pela casa de seus pais. Assim, pois todos os contados dos filhos de Israel, segundo a casa de seus pais, de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra, todos os contados foram 603.550. Mas os levitas, segundo a tribo de seus pais, não foram contados entre eles, porquanto o Senhor falara a Moisés, dizendo: somente não contarás a tribo de Levi, nem levantarás o censo deles entre os filhos de Israel. Mas incumbe tu os levitas de cuidarem do tabernáculo do testemunho e de todos os seus utensílios e de tudo o que lhes pertence. Eles levarão o tabernáculo e todos os seus utensílios. Eles ministrarão no tabernáculo e acampar-se-ão ao redor dele. Quando o tabernáculo partir, os levitas o desarmarão, e quando assentar no arraial, os levitas o armarão. O estranho que se aproximar morrerá. Os filhos de Israel se acamparão, cada um no seu arraial e cada um junto ao seu estandarte, segundo as suas turmas. Mas os levitas se acamparão ao redor do tabernáculo do testemunho, para que não haja ira sobre a congregação dos filhos de Israel. Pelo que os levitas tomaram a si o cuidar do tabernáculo do testemunho. Assim fizeram os filhos de Israel, segundo tudo o que o Senhor ordenara a Moisés, assim o fizeram. Complicado o texto, né? Difícil de entender assim de primeira. Mas vamos fazer algumas considerações sobre o livro do Levítico. Nós, assim como fizemos sobre o livro de Números, desculpe. Assim como nós fizemos com o Levítico, nós não vamos ler capítulo por capítulo. Nós vamos pegar alguns temas principais, algumas questões que estão aí, alguns capítulos soltos, e assim nós vamos fazer ao longo do exame desse livro de Números. Em primeiro lugar, em Números, depois que Moisés desce do monte com as tábuas da lei, né, e o povo se rebela contra Deus, a consequência é que Deus ele manda executar 2 contagens do povo, né? 2 contagens. A primeira delas tem a finalidade de organizar um exército. Por isso nós vamos ver tantas citações de nomes dos homens, da tribo de Manassés, aqueles com mais de 20 anos, capazes de lutar, porque ali Deus está organizando um exército considerando os jovens, né? Aqueles que já estão com seus corpos formados, que já têm uma estrutura física, capazes de ir à guerra lutar, né? E que têm essa disposição, né? Então esse é o primeiro objetivo da primeira contagem. E uma segunda contagem é realizada 38 anos depois,
38 anos depois, Deus manda realizar uma segunda contagem do povo. Então é esse aí intervalo. Então, por conta dessas duas contagens, o livro recebe o nome de livro dos números, por causa das contagens que Deus fez. Uma outra coisa que eu queria chamar a atenção no livro de Números Deus começa aqui em Números a estabelecer a sua relação com o seu povo, né? A preparar o povo para entrar na Terra Prometida. Como vai ser essa relação de Deus com o seu povo? Esse povo, vamos lembrar que é um povo que vem do cativeiro do Egito. Mas lá no Egito, muito mais do que serem escravos, né, eles acabaram assumindo a cultura dos egípcios, assumindo os deuses dos egípcios, e eram vários outros povos, além dos egípcios, vários outros povos que estavam ali em volta deles, que cada um tinha o seu Deus, cada um tinha a sua forma de cultuar. Então, muitas coisas que Deus condena aqui, que nós vamos ver, Deus ordenando, não faça, não faça, não faça, é porque eram práticas comuns daqueles povos que o povo de Deus acabou adquirindo, acabou assumindo também, né? Então, por isso que Deus diz, olha, em primeiro lugar, vamos estabelecer aqui, eu sou o Deus de vocês e vocês são o meu povo. Segundo lugar, a nossa relação vai ser desta e desta e desta forma. Deus começa a determinar ali como haveria de ser a sua relação, como ele se relacionaria com o seu povo naquele momento, né? Então, esses são alguns aspectos. Terceira questão que a gente precisa considerar aqui quando lê o livro de Números é que Deus, ele se entristeceu muito com a rebelião, com a rebeldia do povo. O que Deus determinou? Deus determina ali então que aquela geração que saiu do Egito, ela não vai entrar na terra prometida. Aí nesse momento é que Deus estabelece esse período, esse prazo de 40 anos de caminhada pelo deserto para quê? Para que haja uma renovação daquela geração. Por isso que nós sabemos muito bem aquela pergunta que eu não vou fazer, que todo mundo sabe qual é a resposta, né? Quem são as duas únicas pessoas, os dois únicos homens que saíram do Egito e entraram na Terra Prometida? Essa aí todo mundo sabe, né? Por que só dois saíram do Egito e entraram na Terra Prometida? Porque toda aquela primeira geração que saiu do Egito não entrou na terra. Quem é o povo de Deus que entra na terra? São aqueles que nasceram no deserto, ao longo da caminhada. Então Deus fez com que a caminhada deles durasse 40 anos, para quê? Para que toda aquela primeira geração pecadora, aquela geração que se rebelou, a geração do bezerro de ouro, a geração que reclamou da falta de água, que teve sede, a geração que reclamou da fome, a geração que murmurou e que blasfemou contra Deus, não entra na terra, né? Então, por isso, dura esse prazo de 40 anos. É aí que Deus estabelece esse critério, né? E já começa ali a estabelecer a regra. Olha, antes de entrar na terra, a nossa relação lá vai ser assim. Eu sou Deus e vocês são os servos. Eu sou Deus e vocês são o meu povo. E lá vocês vão ter este e este e este comportamento. Então, aquele povo lá, Deus não faltou com a palavra, porque os que morreram eram povo de Deus, mas os que nasceram também eram povo de Deus. Aí nós vamos encontrar lá a fala de Jesus no Evangelho, os irmãos vão lembrar, quando Jesus olha e diz assim: vossos pais comeram o maná no deserto e morreram.
Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Por quê? Porque viram o milagre de Deus. Deus fazia chover maná sobre o povo, não é? Para matar a sua fome. Deus mandara as codornas para que eles pudessem comer carne. E apesar disso, eles blasfemaram contra Deus. Então, nada do que Deus fez foi suficiente para convencer aquelas pessoas da sua santidade, né? Então, vossos pais morreram, comeram o maná no deserto e morreram. Aí a gente vai encontrar a justificativa para essa fala de Jesus no Evangelho, né? Mas em Números, nós vamos encontrar, então, a manifestação de dois atributos de Deus. Isso também eu gostaria de destacar nesse primeiro momento para os irmãos. Dois atributos de Deus. O primeiro deles é a santidade. Deus é santo. E deseja que o seu povo seja santo. Quando a gente fala em santidade com relação ao ser humano, nós não estamos falando de veneração. Não estamos falando de adoração, mas estamos falando de separação. O povo de Deus é santo no sentido de ser separado, porque Deus é santo. Deus é santo e nos chama a sermos santos porque Ele é santo. Mas Deus é santo venerável, venerado, aquele que deve ser adorado, porque Ele é Deus. Mas nós somos santos no sentido de sermos separados, ou seja, aqueles valores que cabem para o mundo não devem caber para o povo de Deus. Aquilo que o mundo pratica, o servo de Deus não pode praticar. Aquilo que o mundo torna comum no seu comportamento, não pode ser comum no comportamento do servo e da serva do Senhor. Então, esse povo que vai entrar na terra precisa ser santo, porque Deus é santo. E o lugar para onde Deus está os levando é um lugar de santidade, né? Deus os está levando para um local de santidade. Então, aqueles que desejam entrar nesse lugar precisam ser santos, porque o lugar para onde vão é um lugar santo. Lembra aquela fala de Deus lá para Moisés, né? Quando Moisés vai entrar na presença de Deus, que vê a sarça ardendo no fogo, mas não se consumindo, ele diz: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar onde pisas é terra santa. A terra em que pisas é santa, né? Então, tão santa quanto é aquela terra para onde Deus os está levando. Então, para habitar aquela terra, precisa ser santo, né? Então, sejam santos, porque Deus é santo. Outro atributo de Deus que se manifesta aqui, né? Deus é salvador. É aquele que salva. Então, Deus é aquele que salva o seu povo, né? Deus tem uma promessa feita e ele vai cumprir essa promessa de salvar o seu povo. Então, Deus é o nosso Salvador. Então, a gente vê a ideia da salvação não apenas a partir do Evangelho do Novo Testamento, mas a ideia de salvação ela já nasce aqui no Antigo Testamento, né? Ela nasce aqui no Antigo Testamento, aqui ela já começa a se manifestar essa ideia de salvação, né? É o primeiro sinal, a primeira ideia de salvação a gente vai ter aqui nesse contexto do Antigo Testamento. Meus irmãos, a gente, todos nós, temos anseios, tem algo que nós pedimos a Deus, algo que nós desejamos ardentemente, e porque desejamos, nós pedimos a Deus. E esperamos que Ele nos conceda. E às vezes ficamos tristes quando aquilo que nós pedimos Deus demora a nos atender, né? Ele demora na nossa visão, né? Claro, não estou dizendo que a palavra de Deus é muito clara em dizer que um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos para Deus são como um dia. Então Deus tem o tempo dele, ele tem um tempo determinado para todas as coisas. Mas muitas vezes Deus
na nossa visão, demora a nos atender, ou às vezes não nos dá aquilo que nós pedimos. Mas a grande questão, meus irmãos, a pensar é até que ponto nós estamos preparados para receber aquilo que nós pedimos a Deus. Até que ponto nós estamos preparados para receber o que nós pedimos a Deus? A gente pede alguma coisa a Deus e a gente está preparado para receber? Você está preparado para receber isso que você está pedindo a Deus? Aqui em Números isso é muito claro, porque Deus, né, deseja salvar o seu povo, dar ao seu povo uma terra. E aquele povo que saiu da terra do Egito não estava preparado para receber a bênção de entrar na terra prometida de Canaã. Eles queriam muito, precisavam muito, era um desejo ardente do seu coração, mas o seu coração, a sua vida não estava preparada para receber esse bem de Deus. E aí Deus procede de toda essa maneira que nós vimos aqui hoje, que nós tratamos hoje. Então, fica para você pensar nessa tarde. Até que ponto você está preparado para receber o que tem pedido a Deus? Então, peça e prepare-se para receber. Peça, mas esteja preparado para receber isso, esse algo, esse bem que você tem pedido a Deus. Muitas vezes nós estamos tão pouco preparados, né, que nós pedimos muito a Deus alguma coisa e quando nós recebemos, nós vemos Deus atender a nossa oração, o que é que nós dizemos? Não acredito. Não acredito. Né? Porque é algo tão tremendo, tão extraordinário, tão maravilhoso, que quando Ele dá, nós não acreditamos que Ele deu. Né? Por quê? Porque o nosso coração não está muitas vezes preparado para receber. Porque nós pedimos e não estamos preparados para aquilo que nós pedimos. Na verdade, nós sabemos que é muito demais. É muita coisa o que nós estamos pedindo a Deus. Né? Mas prepara o seu coração para receber. O Israel que saiu do Egito não chegou na terra de Canaã, porque não estava preparado para aquela terra. Mas Deus cumpriu a sua promessa, fez nascer uma outra geração que entrou na terra prometida. Assim também faça com você. Seja com você. Haja dessa maneira. Prepare o seu coração para receber isso que você tem pedido. Prepare a sua vida para receber o que você tem pedido a Deus. Prepare a sua casa para receber o que você tem pedido a Deus. Prepare a sua família para receber isso que você tem pedido a Deus. Peça. Peça com coragem. Ouse pedir. Clame a Deus. Peça sem nenhum medo. Peça a Deus. Mas prepare-se para receber. Que Deus te abençoe nessa tarde. Eu acredito que tenha sido muita informação, mas fica para nós meditarmos um pouquinho. Vai lá, abre o livro de Números, de Números, abra o livro de Números, leia, examine e pense nessas coisas. Né? Eu acredito que tenha sido muita informação, mas isso aí vai dar um panorama geral do que é o livro de Números que nós vamos passar a examinar a partir de agora. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela tua presença, pelo teu cuidado, por esta oportunidade, Santo Deus, de estarmos aqui examinando a tua palavra. Te agradecemos, ó Deus, pelo que tens falado ao nosso coração, por intermédio dela, Senhor. Agora, Deus, nós queremos te pedir que tu prepare o nosso coração, a nossa vida, sobretudo a nossa mente, para receber, ó Deus, o que temos requerido do Senhor, o que temos pedido a ti, Senhor Deus. Que tu limpa o nosso coração, que tu, ó Deus, nos dê a tua paz, que tu, ó Deus, nos guarde, nos abençoe. Tira, Senhor Deus, os maus pensamentos e os maus sentimentos do nosso coração e da nossa mente. Ó Deus, que nós possamos refinar o trato com a nossa família, com os nossos, aqueles que estão próximos a nós,
Abençoa-nos, ó Deus, e dá-nos a tua paz. Realiza, Santo Deus, à medida que nós estivermos preparados, os desejos do nosso coração. Responde às nossas orações, Santo Deus. Cuida de nós e dá-nos a tua paz. Atende, ó Deus, a nossa oração. Nós te pedimos estas bênçãos e por elas já te agradecemos com perdão dos nossos pecados, em o nome de Jesus, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.